E se eu te contar que existe um material oficial disponibilizado pela Apple que mostra como uma funcionária do andar de ruptura se comunicou com a sua Alt? E ainda mais, dá pistas sobre o significado dos números em que os refinadores trabalham e até mesmo envolve a Patrícia Arquette, que é a atriz que interpreta a Sra. Cobell. Você acredita? Vamos analisar juntos a Lexington Letter e a história de Peggy Kincaid. Vem comigo! Fala, meus queridos! Eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. No perfil severance.ruptura no Instagram, nós fizemos uma análise sobre a Lexington Letter, um material oficial da série considerado canônico para o universo de Ruptura. Só que lá os caracteres são limitados, então aqui nós vamos conseguir fazer uma análise completa desse material. Você já conhece essa história? Vamos analisar tudo isso nesse vídeo juntos? Vamos lá então! O arquivo em PDF disponibilizado pela Apple no formato de e-book mostra a troca de e-mails entre uma repórter e o seu editor e uma carta-denúncia que conta a história de Peggy Kincaid, uma ex-funcionária da Lumon de Topeka, que é uma cidade do Kansas. Nessa carta, endereçada para uma repórter do jornal Topeka Star, ela conta um pouquinho da sua história e como ela entrou na Lumon. Ela conta que antes de entrar na Lumon, ela era motorista de ônibus escolar e um dia sofreu um acidente e ficou horas parada na estrada. E aqui é interessante porque a Peggy dá uma primeira dica para nós. Ela comenta que apesar de ter seus 50 anos, ela era chamada pelas crianças de Baby Driver, em alusão ao filme de ação que tem esse mesmo nome. O interessante aqui é que esse filme foi lançado em 2017, portanto, essa história toda acontece depois dessa data. Voltando para a carta, depois desse acidente, ela tomou a decisão de que ela teria que procurar um outro emprego, e aqui ela dá uma segunda dica para nós. Enquanto vimos que Mark e Pete entraram na Lumon para fugir das suas dores emocionais, Mark pela perda da Gemma e o Pete, embora não saibamos o motivo, a June dá a dica de que ele pode ter decidido pela ruptura para fugir dos seus problemas. Seja lá o que ela quer dizer com isso. Neste caso, a Peggy foi atraída, como ela mesma diz, por um salário 4 vezes maior do que ela ganhava antes, para um trabalho que o que ela imaginava ser um trabalho de escritório, como refinadora de macrodados, com o custo de ter que fazer o procedimento de ruptura. A Peggy conta ainda que ela esteve trabalhando na Lumon por 2 anos. Ou seja, de 2017 a 2018, que é a data em que o filme Baby Driver foi lançado, mais os 2 anos em que ela esteve trabalhando na Lumon, nós estamos então falando de 2019 e 2020, que é mais ou menos a data que nós vimos na série, como exemplo da data que aparece na carteira de motorista do Mark. A Peggy conta que tudo corria muito bem, até que um belo dia ela sai do elevador do andar de ruptura e repara que tem um bilhete no seu bolso. E é isso, pessoal, o bilhete foi o primeiro contato que a Peggy teve com a sua Ine. Mas como isso é possível? E os tais detectores de código? Então, a Peggy conta que quando ela era criança, ela e a sua irmã, que tem mais ou menos a mesma idade, criaram uma linguagem chamada Puglish. Essa linguagem era baseada em código, quase como um criptograma, onde cada símbolo substitui uma letra do alfabeto. E ela conta que tomou um baita susto quando tirou o bilhete do bolso com os símbolos que ela e a irmã tinham criado há mais de 30 anos. Ela explica que no bilhete a sua INPGK conta que nas últimas semanas teve esse símbolo surgindo na sua memória. E até mesmo se pegou escrevendo esses símbolos durante o horário de trabalho. E aqui temos uma curiosidade. Sabemos que os INES são meio como crianças em fase de aprendizagem. E isso pode deixá-los um pouquinho mais suscetíveis a lembranças dessa fase. A sua Ine lembrou de códigos de escrita que ela trocava mensagens com a irmã há mais de 30 anos. Além disso, isso demonstra uma brecha enorme, não só na configuração do chip, que assim como o Irving permite uma brecha entre as memórias do Alt e do In, mas principalmente uma brecha na segurança da Lumon, que permitiu a troca de mensagens criptografadas. A Halle coloca essa questão em um dos episódios, questionando se existe mesmo detectores de código e que isso soa como bobagem. Eu não quero fazer Nós dissemos que tem um detector de códigos. Você tem certeza? Já tentou? Porque, sinceramente, parece mentira. Será que a Halle tem razão? E se a sua Alt tem esse conhecimento e passou essa informação inconscientemente para a sua Ine, fazendo com que ela duvidasse da existência dos detectores? Eu confesso que eu também duvido. E acho que as experiências que o Mark relata para a Halle são muito mais uma forma da Lumon controlar a mente dos Ines do que necessariamente terem uma tecnologia que detecta códigos dentro de uma mensagem numa tampa de caneta. O que você pensa disso? Comenta aqui se vale um vídeo especial para falarmos disso. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Voltando, a Peggy e a sua Ine trocaram mensagens por semanas e até viraram amigas, como ela mesma diz na carta. A Peggy passava informações do mundo exterior para sua Ine e também recebia informações de dentro da Lumon, quebrando totalmente o sigilo que eles tanto zelam. Mas a harmonia acaba quando a sua Ine manda uma mensagem para ela toda feliz dizendo que concluiu um arquivo chamado Lexington. E esse arquivo era tão complexo que ela foi premiada com uma festa do melão e foi parabenizada pelos seus chefes na Lumon.
Ela comenta que completou esse arquivo às 2h30 daquele mesmo dia, uma sexta-feira. Naquela mesma noite, enquanto a Peggy estava em casa assistindo televisão, ela deu de cara com uma repórter chamada Daria Thorne. Essa repórter estava noticiando uma explosão que aconteceu com um caminhão de uma empresa concorrente da Lumon, a The Dorn Therapeutics. E ela conta que essa explosão aconteceu exatamente às 2h32 daquele mesmo dia, ou seja, 2 minutos depois da Peggy ter concluído o arquivo Lexington. Ela comentou que esse acidente deixou mortos e não tinha qualquer indício de ter sido acidental. Na hora, ela acreditou que esses dois fatos tinham alguma relação. O que você acha? Suspeito, né? Com medo de estar expondo a sua Ine a uma situação dessas e ainda sendo cúmplice de uma conspiração envolvendo assassinato e até espionagem industrial, ela mandou uma mensagem pedindo que a sua Ine investigasse o que seriam aqueles números. A partir daí, a sua vida passou a ser um inferno. A sua Ine passou a ser monitorada e a troca de mensagens entre elas ficaram cada vez mais esporádicas. Até que um dia, ao sair do elevador do andar de ruptura, ela reparou que os seus cabelos estavam molhados. No painel do seu carro estava um bilhete da Lumon dizendo que ela tinha esbarrado num bebedouro e também um gift card do buffet Murray's, como vimos com o Mark quando levou uma interfonada na cabeça dada pela Harry no episódio 1. Seria Murray um outro membro da família Egan? Esse não aparece na ala da perpetuidade. Nesse momento, apesar de temer pela sua Ine, a Peggy decidiu não se demitir, até que tivesse mais informações sobre tudo isso. Afinal, se demitir seria matar a Peggy Ine e com isso também matar a sua nova melhor amiga. Que dilema, não é? 2 semanas depois, mais uma vez ao sair do elevador, a Peggy sentiu alguma coisa na parte de trás da sua calça. Era o livro de orientação do refinador de macrodados, e junto um bilhete que dizia que Dooley, o chefe de segurança, havia encontrado o último bilhete que a Alt tinha enviado para sua Ine. E ela diz também que achava que a Peggy tinha razão sobre o arquivo Lexington e entregou o livro do refinador de macrodados para que ela pudesse investigar. E disse que os detectores de código estavam sendo atualizados e que ela só conseguiu enviar porque eles ainda estavam fora do ar. Que tem um detector de códigos. Você tem certeza? Já tentou? Porque sinceramente parece mentira. Vocês já viram esse livro de orientação? Comenta aqui se vocês querem um vídeo totalmente dedicado a ele. Nesses anos todos assistindo filmes e séries, é muito claro que todas as informações passadas numa obra audiovisual têm algum objetivo. E numa série tão bem pensada como Ruptura, com mentes brilhantes como Dan Erickson e Ben Stiller, essa mensagem não foi passada à toa. Você acha mesmo que os números têm algum significado prático para a história de Ruptura? Eu acho que sim. Agora voltando para a história da Peggy. Depois de mais de uma semana de silêncio absoluto entre Ine e Alt, numa sexta-feira, a Alt de Peggy, desesperada para obter qualquer informação sobre a sua Ine, envia um bilhete para ela em Puglish perguntando se ela estava bem. 10 minutos depois de entrar no elevador de ruptura, ela sai tremendo com a resposta da sua Ine. Peggy, saia agora, vá para um lugar seguro. Eles vão tentar te seguir. Nada do que eles dizem é verdade. Obrigado pela minha vida. Você foi a melhor parte. Eu estarei sempre com você, Peggy K. O que a Peggy fez? Ligou para Lumon, se demitiu e se mandou de Topeka. Após sentir que estava sendo perseguida por carros pretos e ter as suas correspondências violadas, decidiu ir para o motel e enviar a carta e o livro de orientação para a jornalista que ela viu na matéria que dizia sobre a explosão do caminhão. Perseguição, carros pretos, isso não lembra muito o carro preto que nós vimos quando o Mark foi ao Pips? Quando a repórter Daria Thorne recebeu essas informações da Peggy, ela enviou um e-mail ao seu editor Jim perguntando se podia seguir ou não com essa história. Ele respondeu que ela deveria se focar nos playoffs de basquetebol amador da cidade e que tinha conversado com uma fonte dentro da Lumon que diz que a Peggy tinha sido demitida por excesso de faltas e que provavelmente inventou essa história para se vingar da Lumon. Em outro e-mail, a Daria disse que conseguia conciliar o playoff de basquetebol com essa matéria e que se essa matéria realmente fosse verdade, daria uma boa notícia. Jim, o editor, respondeu a esse e-mail dizendo que não faria sentido continuar a investigação da história porque viu no obituário que a Peggy Kincaid havia morrido num acidente de carro. Disse ainda que não fazia sentido correr o risco de entrar num processo de difamação contra a Lumon e citou: "Lembre-se do que aconteceu com o Nashville Tribune quando eles publicaram o que achavam ser uma matéria com fonte confiável sobre os tubos de alimentação. Foram processados e faliram 6 meses depois." Lembra dos tubos de alimentação? Isso é aquilo que a Cobel tem em casa, que tinha o nome da Charlotte. Será que ela tem alguma relação com essa história? Essa história é repleta de mistérios, mas parece tudo meio conectado, não é? Agora, adivinha o sobrenome do editor que aparece nos e-mails. Jim Milchick. Esse nome é familiar, não é? Será que em toda cidade em que a Lumon opera tem um Milchick próprio? Sabe que existe uma teoria sobre isso, né? Comenta aqui se você quer saber mais sobre essa teoria.
Mas olha que loucura, a Peggy morreu um dia depois de ter enviado a carta e o livreto para Daria Thorne. Agora eu vou soltar a bomba, se prepara! Quando a série estava em fase de pré-produção, diversas entrevistas foram dadas para divulgar esse lançamento da Apple TV+. Em uma dessas entrevistas, a Patrícia Arquette participou de um programa e o nome da personagem que ela iria interpretar aparece exatamente embaixo dela. E adivinha por qual nome ela foi apresentada? Sim, isso mesmo, por Peggy. Será que a ideia inicial era apresentar a história da Peggy Kincaid, mas decidiram seguir por outro caminho e deixar esse material só como cânone? Como um material adicional? Ou será que a Cobell tem alguma relação com essa história? Algo me diz que nós vamos descobrir isso na próxima temporada. Como falamos, nada é à toa. Este conteúdo pode e deve ser considerado mesmo como um material de apoio para o que vemos na série. Então é isso, se surpreendeu com essa análise? Estamos rumo a ser o canal mais especializado em ruptura e contamos com você para chegar lá. E continue acompanhando aqui no canal todas as análises e teorias sobre todos os episódios e os materiais que existem sobre ruptura. Ah, e se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.